Salmo 11. Quebra de maldição e proteção da sua casa. Se você sente que existem forças espirituais trabalhando contra você, se percebe que a inveja, as palavras negativas e até maldições têm tentado destruir a sua vida e a sua família, este é o momento de se levantar em fé. Quantas vezes você já se sentiu cercado por ataques invisíveis, situações que não consegue explicar, portas que parecem se fechar sem motivo, relacionamentos que de repente se rompem, uma atmosfera pesada que invade a sua casa ou até pensamentos que surgem para trazer medo, dúvida e angústia ao seu coração? Esses sinais, muitas vezes, são o reflexo de batalhas espirituais acontecendo ao nosso redor. Lutas que não enxergamos com os olhos naturais, mas que sentimos com a alma e percebemos nos frutos daquilo que vivemos. É nesse cenário que o poder da oração se torna a chave que abre caminhos, liberta a mente e transforma realidades. Hoje, você não está aqui por acaso, não é por sorte que esta mensagem chegou até você. Há um propósito divino que te trouxe a este momento, porque Deus quer te lembrar que Ele continua sendo o teu refúgio seguro, a tua fortaleza, o abrigo no meio da tempestade e a voz que silencia toda a acusação e toda a mentira do inimigo. Ainda que os ataques se levantem, ainda que existam palavras lançadas contra você, ainda que existam pessoas ou forças espirituais tentando te derrubar, há um Deus que te chama para se refugiar nele, para encontrar descanso em sua presença e para experimentar o poder do sangue de Jesus, cobrindo cada área da sua vida. E talvez você tenha chegado até aqui cansado, exausto de lutar contra coisas que parecem maiores do que você, carregando o peso de palavras que machucaram, de feridas abertas que ainda sangram e de situações que tentam roubar a sua esperança. Mas é exatamente no ponto da sua fraqueza que Deus se manifesta com poder. Ele não ignora a sua dor, Ele não despreza as suas lágrimas, e Ele não se afasta de você porque você errou ou caiu. Pelo contrário, Ele é o Deus que se aproxima, que acolhe, que restaura e que coloca um escudo de proteção sobre a sua vida quando você decide clamar pelo seu nome e invocar a autoridade que existe no sangue de Jesus. Essa oração de hoje é um ato de guerra espiritual, não uma repetição vazia de palavras, mas um posicionamento da sua alma diante do trono de Deus, declarando que a partir de agora, toda obra de feitiço, toda maldição, toda inveja e toda palavra contrária está quebrada e anulada em nome de Jesus. Aqui não falamos de religião, mas de relacionamento vivo com o Deus que ouve, que responde e que luta por nós. Aqui não falamos de fórmulas mágicas, mas da palavra viva que tem poder para transformar qualquer situação, porque o mesmo Deus que inspirou o salmista a declarar confiança no Salmo 11 é o mesmo que está vivo hoje, governando sobre céus e terra, atento ao clamor daqueles que o invocam. Por isso, abra o seu coração agora e receba esta verdade. Você não está sozinho, você não está desamparado, você não está condenado a viver debaixo de maldições ou feitiços. O Senhor já providenciou a sua vitória através da cruz, e o sangue derramado por Jesus é a prova eterna de que você tem autoridade para se levantar contra todas as obras das trevas. Hoje, enquanto ouvimos e meditamos no Salmo 11, algo novo vai acontecer em sua vida. Correntes espirituais serão quebradas, grilhões de opressão cairão por terra e você sentirá a paz de Deus enchendo o seu coração de uma forma que talvez nunca tenha experimentado antes. Permaneça comigo até o fim desta oração. Não se distraia. Não permita que nada roube este momento, porque enquanto a palavra for proclamada e a oração for levantada, o Espírito Santo estará agindo, tocando áreas da sua vida que precisam ser curadas e libertas. Hoje o Senhor está dizendo: eu sou o teu refúgio, eu sou a tua justiça, eu sou aquele que derrama fogo contra a maldade e que te reveste com a minha presença.
Tome posse dessa promessa, prepare o seu coração e creia que a partir de agora uma nova história começa a ser escrita sobre você e sobre a sua família. Muitas vezes pensamos que a vida se resume ao que os nossos olhos podem ver, ao que podemos tocar e sentir no mundo natural. Mas a palavra de Deus nos alerta em diversas passagens que existe um mundo espiritual tão real quanto o físico, um ambiente invisível onde batalhas acontecem, onde forças da luz e das trevas se confrontam. E é nesse lugar que muitas vezes a nossa vida é atingida, sem que sequer compreendamos o que está acontecendo. As situações estranhas que surgem de repente, os conflitos que parecem não ter explicação, os sentimentos de opressão e medo que invadem a mente sem motivo aparente. Tudo isso pode ser reflexo de uma guerra invisível. O apóstolo Paulo declarou em Efésios 6 que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é apenas contra pessoas, mas contra principados, potestades, forças espirituais da maldade que agem nas regiões celestiais. Essa afirmação nos abre os olhos para a realidade. Não é apenas inveja de alguém, não é apenas uma palavra negativa que foi dita contra você, não é apenas uma coincidência de fracassos e perdas. Muitas vezes existe uma ação espiritual tentando desestabilizar a sua fé, paralisar a sua caminhada e impedir que você viva o propósito que Deus desenhou para a sua vida. O problema é que, por não enxergarmos com os olhos naturais, acabamos subestimando essa realidade. Alguns pensam que é exagero, que é superstição, que maldições e feitiços são apenas lendas ou crendices populares. Mas a verdade é que a Bíblia fala sobre isso de forma clara e direta, mostrando que sim, existem palavras lançadas, obras de feitiçaria, alianças espirituais feitas em oculto com o intuito de aprisionar vidas, famílias e destinos. Negar isso não nos protege, pelo contrário, apenas nos deixa mais vulneráveis. O inimigo trabalha em silêncio, mas suas marcas são visíveis nos frutos. Lares em constante divisão, pessoas que nunca prosperam, gerações repetindo os mesmos ciclos de fracasso, doenças que parecem nunca ter cura, ambientes carregados onde a paz não consegue permanecer. É diante dessa realidade que o Salmo 11 ganha um significado tão poderoso. O salmista olha ao redor e percebe o inimigo armando ciladas, tentando destruir os fundamentos, querendo minar a confiança. Ele vê a pressão, sente o peso das palavras, mas declara com convicção: "No Senhor me refugio." Isso é mais do que uma frase, é um posicionamento espiritual. É reconhecer que mesmo em uma guerra invisível, existe uma fortaleza invencível. Um Deus que reina, que vê todas as coisas e que nunca abandona aqueles que confiam nele. Você pode até não enxergar o que está acontecendo ao seu redor, mas quando você ora, quando você proclama a palavra, quando você invoca o sangue de Jesus sobre a sua vida e sua família, algo acontece nesse mundo invisível. Correntes começam a se quebrar, muralhas espirituais desabam. Setas inflamadas do maligno são apagadas e a presença de Deus estabelece um muro de fogo ao seu redor. É por isso que orar não é perda de tempo, não é repetição de palavras, não é ritual vazio. Orar é agir espiritualmente, é lutar de joelhos, é se levantar em autoridade contra as forças que tentam te oprimir. Talvez você tenha percebido padrões estranhos acontecendo na sua vida. Quando tudo parece estar dando certo, algo vem e interrompe. Quando você dá um passo para frente, parece ser empurrado 2 passos para trás. Quando está prestes a alcançar uma conquista, surge um obstáculo que te paralisa. Isso não é apenas coincidência. Existem batalhas sendo travadas. E hoje, pelo poder da palavra e do sangue de Jesus, você está sendo fortalecido para vencê-las. Não se engane,
O inimigo não quer apenas te incomodar, ele quer roubar a sua fé, quer abalar os fundamentos da sua vida, quer fazer você duvidar da proteção de Deus. Mas a boa notícia é que nenhuma dessas armas terá sucesso contra aqueles que se refugiam no Senhor. O mesmo Deus que inspirou o Salmo 11 continua no seu trono, continua julgando com justiça, continua defendendo os que nele confiam. Ele sabe quem é justo, ele conhece quem o busca de coração, e ele mesmo se levanta para trazer juízo contra toda obra de maldade. Então, quando falamos sobre maldições e feitiços, não falamos para gerar medo, mas para abrir os seus olhos. Porque aquele que entende que a guerra é real, mas decide lutar com as armas espirituais, esse experimenta a vitória. E hoje, essa vitória está disponível para você. Não importa o peso que você carrega, não importa as palavras que já foram lançadas contra a sua vida, não importa se disseram que você não iria vencer ou que estaria condenado a repetir erros do passado. A partir de agora, você pode declarar com fé: eu me refugio no Senhor. Essa é a chave que muda tudo. E prepare o seu coração, porque ao longo desta oração vamos proclamar com autoridade que toda maldição será quebrada, que toda obra oculta será desfeita e que o sangue de Jesus cobrirá a sua casa e a sua família. Você vai perceber que não está lutando sozinho. Deus está com você nesta batalha invisível e nele a vitória já está garantida. O Salmo 11 se levanta como um grito de confiança em meio à pressão, como uma bandeira erguida em plena guerra espiritual. Quando o salmista escreve "No Senhor me refugio", ele não está apenas repetindo uma frase de efeito, mas está tomando uma posição diante de tudo aquilo que o inimigo tentava levantar contra ele. Os adversários sugeriam que ele fugisse, que abandonasse sua posição, que se escondesse como um pássaro acuado. Mas a resposta dele foi firme: eu não vou correr, eu não vou desistir, eu não vou me render ao medo, porque o meu refúgio não é uma caverna, o meu refúgio não é um esconderijo terreno, o meu refúgio é o próprio Deus. E aqui encontramos a essência da fé. Fé não é simplesmente acreditar que as coisas podem melhorar. Fé é confiar em quem Deus é mesmo quando tudo à nossa volta parece estar em ruínas. O salmista olha para o cenário e vê os ímpios armando ciladas, vê os fundamentos sendo abalados, vê o caos tomando conta. E a pergunta que surge é: se tudo aquilo que sustenta a vida parece estar caindo, o que o justo pode fazer? É nesse momento que a fé responde. O justo pode permanecer confiando. O justo pode se refugiar em Deus. O justo pode continuar crendo que Ele reina e governa acima de tudo. Essa é a resposta de fé que precisamos aprender a dar em nossos dias. Porque assim como no tempo do salmista, também hoje existem vozes dizendo para desistir, para abandonar, para aceitar a derrota como destino. Talvez você tenha escutado essas vozes no seu coração. Não adianta orar, não tem solução, a sua vida não vai mudar, a sua família sempre será assim. Os erros do passado vão te perseguir para sempre. Essas vozes são setas lançadas pelo inimigo, tentando abalar os fundamentos da sua confiança. Mas é exatamente nesse momento que você precisa levantar o escudo da fé e declarar: no Senhor eu me refugio. A fé transforma a perspectiva. Enquanto o medo enxerga apenas os inimigos escondidos nas sombras, a fé enxerga o Senhor assentado no seu trono, observando tudo e julgando com justiça. Enquanto a incredulidade diz que não há saída, a fé lembra que Deus é o caminho. Enquanto as maldições tentam aprisionar, a fé proclama que o sangue de Jesus já nos libertou. Essa diferença é poderosa, porque não muda apenas o que sentimos, muda a atmosfera espiritual em que estamos inseridos. Quando você declara fé, quando você confessa a palavra, quando você invoca o nome do Senhor, você ativa movimentos no mundo espiritual
que desfazem obras ocultas e estabelecem a vitória de Deus na sua vida. O poder do Salmo 11 está justamente nesse contraste entre o que os olhos veem e o que o coração crê. O inimigo tenta convencer que o refúgio é correr, se esconder, fugir. Mas o salmista nos ensina que o verdadeiro refúgio é permanecer firme em Deus, ainda que tudo ao redor desmorone. Essa é a postura que destrói as estratégias do inimigo, porque ele espera que você desista, ele espera que você se cale, ele espera que você entregue a vitória sem lutar. Mas quando você se levanta em oração e declara que o Senhor é o seu refúgio, você frustra os planos do inferno e abre caminho para que a glória de Deus se manifeste. É importante lembrar que fé não é ausência de lutas, mas é presença de confiança. O salmista não negou que havia inimigos, não ignorou que os fundamentos estavam sendo abalados. Ele não fechou os olhos para a realidade, mas ele escolheu ver além. Ele escolheu enxergar que você pode olhar para os problemas e se desesperar, ou pode olhar para o Senhor e descansar. Você pode se entregar às palavras de maldição, ou pode se levantar e declarar que nenhuma delas terá efeito contra a sua vida, porque o sangue de Jesus já te cobriu. A fé sempre exige uma decisão, e hoje o Senhor está te convidando a decidir confiar. Ele está dizendo: não corra como um pássaro assustado, não desista daquilo que eu coloquei em suas mãos. Não permita que as circunstâncias roubem a sua esperança. O Senhor é o teu refúgio, e nele você está seguro. Quando você abraça essa verdade, começa a perceber que mesmo em meio às lutas, há paz. Mesmo em meio às acusações, há defesa. Mesmo em meio às tentações, há força. Por isso, hoje declare junto comigo: o meu refúgio é o Senhor, e a minha confiança está no Deus que reina para sempre. Chegou o momento central desta jornada espiritual, a leitura solene do Salmo 11. Este não é apenas um texto antigo, nem apenas poesia hebraica preservada ao longo dos séculos. Este é um cântico vivo, uma oração profética, uma chave espiritual que o Senhor deixou para que ainda hoje você e eu possamos declarar como arma contra as trevas. Essa é a vitória da fé, não porque ignoramos as dificuldades, mas porque decidimos acreditar que Deus é maior do que todas elas. Então, ao meditarmos no Salmo 11, guarde isso em seu coração. A resposta de fé é a chave para vencer maldições e feitiços. Porque a maldição se alimenta do medo, mas a fé alimenta a proteção divina. O feitiço tenta aprisionar pela dúvida, mas a fé quebra as correntes e abre portas de libertação. Quando proclamamos a palavra, não estamos apenas recitando versos, mas trazendo à memória e à realidade a verdade eterna de Deus. É como se cada palavra fosse espada afiada, cortando laços invisíveis, desfazendo pactos ocultos, quebrando correntes que tentaram se erguer contra a sua vida e sua família. Antes de lermos, quero que você prepare o seu coração. Respire fundo, silencie por alguns segundos as distrações à sua volta. Entregue o peso da sua mente e deixe que o Espírito Santo ministre ao seu espírito. Imagine que cada palavra que será pronunciada agora vai tocar áreas da sua vida que talvez você nem tenha percebido que estavam presas, feridas ou enfraquecidas. Esse é o poder da palavra. Ela não volta vazia. Ela cumpre aquilo para o qual foi enviada. Então receba cada versículo como alimento para a sua alma e como espada para a sua batalha. E assim diz o Salmo 11: no Senhor me refugio. Como, pois, dizeis a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Porque eis que os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha sobre a corda, para com ela atirarem as escuras aos retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo?
O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Ouça essas palavras com reverência. Elas não são apenas história ou literatura. São um reflexo direto da natureza de Deus e da sua forma de agir diante das batalhas espirituais. O inimigo arma os arcos, prepara as flechas, busca a escuridão como cenário de ataque. Mas enquanto ele planeja no oculto, o Senhor do trono celestial observa tudo. Nada escapa de sua visão. Nenhum ataque é surpresa para ele. E enquanto os fundamentos da vida parecem desmoronar, o justo encontra segurança no fato de que Deus não é abalado. Seu trono permanece, sua justiça é eterna, sua proteção é real. Repare como esse salmo descreve a vitória do justo. Ele não promete ausência de inimigos, não promete ausência de flechas, não promete ausência de trevas. Pelo contrário, afirma que as armas do inimigo estão prontas e os ataques são lançados. Mas a certeza da vitória está no fato de que o Senhor reina. Isso muda toda a perspectiva. Não importa o tamanho da oposição, não importa quão escura seja a noite, não importa quão intensas sejam as acusações espirituais. Quando você se refugia no Senhor, está seguro. Enquanto você ouviu cada versículo, talvez tenha sentido algo dentro de você sendo despertado, como se uma luz acendesse em um quarto escuro. Isso acontece porque a palavra de Deus confronta as trevas. Maldições não suportam permanecer quando a palavra é declarada. Feitiços perdem força quando o nome do Senhor é exaltado. O inimigo pode até lançar flechas, mas elas não encontrarão alvo em um coração protegido pelo sangue de Jesus e firmado no refúgio do Senhor. E agora eu quero que você declare junto comigo em voz alta, com fé e convicção: no Senhor eu me refugio. Repita isso quantas vezes for necessário, até que essa verdade se torne maior do que qualquer mentira que o inimigo tentou plantar na sua mente. Diga de novo: no Senhor eu me refugio. Essa declaração é como um escudo ao redor de você. É como um muro de fogo que impede o avanço das trevas. É como uma chave que fecha todas as portas que o inimigo tentou usar contra você. Ao ler este salmo, estamos nos unindo à mesma fé que sustentou o salmista milhares de anos atrás. Estamos nos conectando à mesma confiança que protegeu homens e mulheres de Deus diante das maiores adversidades. E essa mesma fé, essa mesma confiança está disponível para você hoje. É um convite para não fugir, mas para permanecer. Não recuar, mas avançar. Não viver no medo, mas caminhar debaixo da justiça e da proteção do Senhor. Então, receba este salmo como selo de vitória sobre a sua vida. Receba como lembrança de que você não está sozinho. Receba como certeza de que, ainda que os fundamentos sejam abalados, o Deus que está em seu trono jamais será abalado. E se ele não é abalado, você também não será. Agora que lemos o Salmo 11 em sua totalidade, é hora de mergulharmos em cada detalhe, em cada palavra inspirada pelo Espírito Santo, porque não existe versículo na Bíblia que tenha sido colocado por acaso. Cada linha deste salmo revela verdades espirituais profundas que nos ajudam a compreender como Deus age diante das batalhas que enfrentamos, como Ele nos protege diante das obras malignas e como podemos nos posicionar com fé diante das lutas invisíveis. Essa reflexão não é apenas uma análise, mas um alimento para a alma e uma arma contra as trevas. O salmo começa dizendo: no Senhor me refugio,
Como, pois, dizeis à minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Aqui está a primeira chave espiritual. O inimigo sempre vai tentar convencer você a fugir, a abandonar sua fé, a desistir daquilo que Deus colocou em suas mãos. Ele usa palavras de desânimo, circunstâncias que parecem insuportáveis, situações que levam você a pensar que não há saída. Mas a resposta do salmista é firme. No Senhor me refugio. O refúgio verdadeiro não é a fuga, não é o isolamento, não é desistir. O refúgio verdadeiro é o Senhor. É nele que encontramos descanso em meio à batalha. É nele que descobrimos força quando estamos fracos. É nele que recebemos proteção contra as setas inflamadas do inimigo. Quando você declara essa verdade, você está fechando a porta do medo e abrindo a porta da confiança. No versículo 2 lemos: porque eis que os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha sobre a corda, para com ela atirarem às escuras aos retos de coração. O texto revela a estratégia do inimigo: atacar de forma escondida, lançar flechas na escuridão, ferir de maneira silenciosa aqueles que permanecem retos diante de Deus. É exatamente isso que acontece nas batalhas espirituais. Muitas vezes você não enxerga de onde veio a acusação, o peso, a opressão. Você só percebe os efeitos: tristeza, desânimo, portas fechadas, doenças inexplicáveis, relacionamentos rompidos. Essas são as flechas lançadas nas trevas. Mas quando você permanece no Senhor, essas flechas não encontram alvo. O sangue de Jesus é o escudo que intercepta e anula cada dardo inflamado do maligno. O versículo 3 traz uma pergunta angustiante. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse é o questionamento que ecoa quando parece que tudo está ruindo. Quando a família se desestrutura, quando a saúde falha, quando as finanças se quebram, quando a esperança se abala. O que fazer quando os fundamentos da vida desmoronam? O salmista nos convida a olhar para cima. Quando tudo ao redor parece abalado, o Senhor permanece firme em seu trono. A fé nos leva a enxergar que não somos sustentados apenas por circunstâncias ou estruturas humanas, mas pelo próprio Deus eterno, que é rocha inabalável. Nos versículos 4 e 5, encontramos a resposta de confiança. O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas ao ímpio e ao que ama a violência, a sua alma odeia. Aqui está a certeza de que nada passa despercebido diante de Deus. Ele está no trono. Ele governa, ele vê. Nenhum feitiço, nenhuma maldição, nenhuma palavra contrária é invisível aos olhos do Senhor. Ele sonda os corações, conhece a intenção de cada um e prova o justo para que sua fé se torne firme. E ao mesmo tempo, ele manifesta sua justiça contra os ímpios e contra as obras da violência. O versículo 6 é ainda mais impactante. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. Essa imagem forte mostra que Deus não ignora o mal. Ele não deixa impune as obras das trevas. Assim como no passado enviou juízo sobre cidades que se levantaram contra ele, também hoje a mão de Deus continua agindo para desfazer pactos malignos e derrubar fortalezas espirituais. Esse fogo, esse vento tempestuoso, é a resposta divina contra todo feitiço, contra toda maldição, contra toda obra feita em oculto para destruir a sua vida. E quando Deus se levanta, nada pode permanecer de pé diante dele. Por fim, o versículo 7 encerra com esperança. Porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Essa é a promessa que precisamos guardar. O Senhor ama a justiça, e quem se coloca debaixo da sua presença, quem escolhe viver de forma íntegra e buscar refúgio nele,
recebe o seu olhar de favor. Quando a Bíblia diz que o rosto do Senhor está voltado para os retos, significa que Ele olha com cuidado, com atenção, com amor. Significa que você não é esquecido, que a sua oração não é ignorada, que o seu clamor é ouvido. Essa reflexão, versículo por versículo, nos mostra que o Salmo 11 não é apenas um cântico antigo, mas uma arma atual, uma resposta viva para os dias de hoje. Ele nos ensina a confiar, a permanecer firmes, a lembrar que não estamos sozinhos, que Deus vê, julga e age. Por isso, ao meditar nessas palavras, receba cada versículo como uma declaração de vitória sobre a sua vida. O inimigo pode lançar flechas, mas elas não vão te atingir. Os fundamentos podem ser abalados, mas você permanecerá firme no Senhor. As trevas podem se levantar, mas a luz de Deus sempre prevalecerá. Chegamos a um dos momentos mais importantes desta jornada: a declaração do sangue de Jesus como o nosso escudo supremo de proteção. O Salmo 11 nos mostrou que existem flechas sendo lançadas contra os justos, que o inimigo prepara armadilhas nas trevas e tenta atingir aqueles que caminham em retidão. Mas a Bíblia também nos mostra que existe um recurso divino, uma defesa impenetrável, uma cobertura espiritual que nenhum feitiço, nenhuma maldição, nenhuma palavra contrária consegue atravessar. O sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. O sangue de Jesus não é apenas um símbolo. Ele é a expressão máxima do amor de Deus, é a prova da redenção, é a chave que abriu caminho para a nossa libertação. Foi através desse sangue que nossos pecados foram perdoados, que a condenação foi anulada e que as cadeias espirituais foram quebradas. E é esse mesmo sangue que hoje nos cobre, nos guarda e nos dá autoridade contra toda a obra das trevas. Quando você declara o sangue de Jesus sobre a sua vida, você está colocando uma barreira espiritual que o inimigo não pode ultrapassar. Você está erguendo um escudo invisível, mas real, que silencia acusações e desarma ataques. Lembre-se de como, no livro de Êxodo, o povo de Israel foi instruído a marcar as portas de suas casas com o sangue do Cordeiro. Aquela marca não era apenas tinta, era um sinal espiritual. Quando o destruidor passou pelo Egito, ele não pôde tocar nas casas que estavam cobertas pelo sangue. Assim também é hoje. Quando você cobre a sua casa, a sua família, os seus filhos, os seus negócios e até os seus sonhos com o sangue de Jesus, você está colocando sobre eles a marca da vitória, a marca da proteção, a marca que diz ao inimigo: aqui você não tem acesso, aqui você não pode entrar. Mas declarar o sangue de Jesus não deve ser algo feito apenas de forma mecânica. É preciso fé. É preciso consciência do poder que está sendo invocado. Quando você abre a sua boca e diz: eu cubro a minha vida com o sangue de Jesus, você está ativando uma realidade espiritual que muda a atmosfera ao seu redor. Você está convidando o próprio Deus a ser seu protetor. Está reconhecendo que a vitória não vem da sua força, mas do sacrifício perfeito de Cristo. É como se você levantasse um escudo diante de todas as setas inflamadas que tentam te atingir. Talvez você esteja passando por situações em que se sente constantemente atacado. Pessoas lançando palavras de inveja, ambientes carregados de opressão, sonhos atormentados, medos que surgem sem explicação. Tudo isso pode ser resultado de flechas espirituais. Mas hoje você pode declarar: eu coloco o sangue de Jesus como escudo ao redor da minha mente, ao redor do meu coração, ao redor da minha casa. Essa não é apenas uma oração, é uma posição de fé. E quando você se posiciona, o mundo espiritual reconhece a autoridade do sangue de Cristo e precisa recuar. Não existe feitiço mais forte do que o sangue de Jesus. Não existe maldição que resista ao poder desse sangue. Não existe pacto maligno que consiga permanecer quando o sangue é proclamado.
É por isso que tantas vezes a Bíblia fala sobre o sangue. É por isso que o inimigo odeia quando você o declara. Porque o sangue é a lembrança eterna da derrota dele. É a prova de que ele não tem mais poder sobre a sua vida. Quando você invoca o sangue de Jesus, você está trazendo à memória do inferno a maior vitória já conquistada, a cruz do Calvário. E é por isso que, neste momento, eu convido você a fazer essa declaração junto comigo. Diga em voz alta, com fé: eu cubro a minha vida com o sangue de Jesus. Eu cubro a minha família com o sangue de Jesus. Eu cubro a minha casa, cada porta, cada janela, cada quarto, cada pessoa que aqui habita, com o sangue de Jesus. Nenhuma maldição, nenhum feitiço, nenhuma palavra contrária terá poder contra nós, porque o sangue do Cordeiro já foi derramado e a vitória já foi conquistada. Enquanto você declara essas palavras, algo acontece. Talvez você não veja com os olhos naturais, mas no mundo espiritual, muralhas estão sendo erguidas, correntes estão sendo quebradas, e a presença de Deus está tomando o lugar onde você está. Esse sangue não apenas te protege, mas também te purifica. Ele remove o peso do pecado, ele apaga as marcas de derrota, ele traz restauração ao que estava quebrado. E lembre-se, essa não é uma declaração que você deve fazer apenas uma vez. Assim como no Egito, o sangue permanecia como sinal nas portas, você pode todos os dias renovar essa cobertura sobre a sua vida. Pela manhã, ao se levantar, declare o sangue de Jesus sobre o seu dia. À noite, antes de dormir, cubra a sua mente e sua casa com esse sangue. Ao sentir medo ou insegurança, invoque o poder do sangue. Quanto mais você declara, mais você fortalece a barreira espiritual ao seu redor e mais você experimenta a paz que excede todo o entendimento. O sangue de Jesus é o maior escudo que existe. É a nossa defesa suprema, é a garantia da nossa vitória, é o selo que marca nossas vidas como propriedade exclusiva de Deus. Quando você entende isso e passa a declarar com fé, nenhuma flecha, nenhuma sombra, nenhum ataque terá poder contra você. O Senhor está contigo, o sangue de Cristo está sobre você, e isso é suficiente para transformar a sua história. Quando falamos em guerra espiritual, não podemos esquecer de uma verdade essencial. Deus nos deu autoridade para decretar vida. Essa autoridade não vem de quem somos ou do que fazemos, mas do nome de Jesus e da vitória conquistada na cruz. Muitos filhos de Deus vivem debaixo de ataques porque ainda não entenderam a força que existe nas suas palavras. A Bíblia é clara ao afirmar em Provérbios que a vida e a morte estão no poder da língua. Isso significa que cada vez que abrimos a boca, estamos liberando algo no mundo espiritual. E quando essas palavras são de fé, quando estão firmadas na palavra de Deus, elas se tornam decretos espirituais que mudam atmosferas, quebram cadeias e liberam bênçãos sobre nós e sobre aqueles que amamos. O inimigo sabe do poder da palavra. Por isso ele tenta usar acusações, maldições e palavras negativas para nos prender. Ele lança frases que ecoam na mente como: você não vai conseguir, sua família nunca será abençoada, seu futuro já está destruído. Talvez você já tenha ouvido essas vozes dentro de si ou até de pessoas ao seu redor. São decretos malignos que tentam se instalar em sua vida. Mas o sangue de Jesus nos dá a autoridade de anular toda palavra contrária e estabelecer decretos de vitória. Quando você se levanta e diz: eu decreto que minha casa é protegida pelo Senhor, você está liberando no mundo espiritual uma verdade que o próprio Deus honra. Muitos não entendem, mas existe um princípio profundo no ato de declarar. Quando você escreve, fala ou ora algo em fé, está dando legalidade para que o céu se mova em seu favor. O próprio Jesus disse que tudo o que ligarmos na terra será ligado no céu, e tudo o que desligarmos na terra será desligado no céu.
Isso é decreto espiritual. Isso é exercer autoridade. Não é apenas desejar que algo aconteça, mas afirmar em nome de Jesus que aquilo já é uma realidade, ainda que os olhos naturais não vejam. Por isso, eu quero que você compreenda. Não basta apenas ouvir esta oração, você precisa participar dela. E uma das formas mais poderosas de se envolver é decretando junto comigo. Imagine como isso será impactante no mundo espiritual. Milhares de vozes, em diferentes lugares, liberando a mesma palavra de fé, declarando o mesmo decreto. Isso se torna como uma muralha espiritual, que se ergue contra o inimigo, uma fortaleza de unidade e autoridade que ele não pode resistir. E é exatamente por isso que eu quero que você, ao final desta mensagem, escreva nos comentários um decreto de fé. Não é apenas interação, não é apenas uma prática de engajamento, é um ato profético. Quando você escreve, eu decreto que minha vida e minha família estão protegidas e abençoadas pelo sangue de Jesus. Você está registrando no mundo físico uma declaração que ecoa no mundo espiritual. Está deixando uma marca que o inimigo não pode apagar. E está dizendo com todas as letras que a sua casa pertence ao Senhor, que sua história está nas mãos de Deus e que nenhum feitiço ou maldição terá poder sobre você. Talvez você pergunte, mas eu tenho mesmo autoridade para decretar algo? Sim, você tem. Jesus disse em Lucas 10:19, Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder não é apenas para pastores, líderes ou pessoas específicas. É para todo aquele que crê. Se você entregou sua vida a Cristo, se foi lavado pelo sangue de Jesus, você recebeu autoridade espiritual. Essa autoridade te habilita a orar com fé, a repreender ataques, a declarar vida onde havia morte, a proclamar libertação onde havia cativeiro. E quanto mais você exercita essa autoridade, mais você percebe os frutos. Começa a haver paz onde antes havia guerra, começa a perceber portas se abrindo onde estavam trancadas, começa a sentir o ambiente da sua casa sendo transformado. Não porque você é bom, mas porque o poder de Deus se manifesta através da sua fé. É como se cada palavra decretada em nome de Jesus fosse uma semente lançada na terra. Quando você planta decretos de vida, colhe frutos de vitória. Quando planta palavras de maldição, colhe destruição. Por isso, escolha hoje plantar vida, esperança, proteção e bênção. Então eu convido você agora a começar a declarar junto comigo. Abra a sua boca e diga, eu decreto que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Eu decreto que minha família está coberta pelo sangue de Jesus. Eu decreto que toda maldição lançada contra a minha vida está quebrada. Eu decreto que verei a bondade do Senhor em minha história. Continue repetindo essas palavras até que sua mente esteja cheia de fé, até que seu coração esteja fortalecido e até que a atmosfera ao seu redor mude. Essa é a autoridade do crente. Não é apenas ouvir, é decretar. Não é apenas acreditar, é proclamar. Não é apenas esperar, é agir espiritualmente. O Senhor já te deu poder para isso. Hoje é o dia de se levantar e usar essa autoridade. Não aceite mais viver debaixo de palavras de derrota. Comece agora a liberar palavras de vitória. Porque quando você decreta vida, o céu se move em seu favor e o inimigo não pode resistir. Chegamos ao momento em que não apenas ouvimos a palavra e refletimos sobre ela, mas nos posicionamos em oração para renunciar toda obra maligna e quebrar todo laço espiritual que possa ter sido levantado contra a nossa vida. Este é um ponto decisivo, porque muitas vezes as maldições, feitiços e pactos espirituais permanecem ativos justamente porque não houve um ato consciente de renúncia. Mas quando um filho de Deus se levanta em fé,
abre a sua boca e declara que não aceita mais viver debaixo dessas correntes. O poder do sangue de Jesus entra em ação e todo jugo é despedaçado. Talvez você tenha carregado marcas de palavras que foram lançadas contra você ainda na infância. Talvez alguém tenha declarado que você nunca teria sucesso, que você nunca seria feliz, que sua vida estaria condenada a fracassos e dores. Essas palavras, quando não são confrontadas, podem se transformar em prisões espirituais. Mas hoje, em nome de Jesus, você vai renunciar a cada uma delas. Talvez existam pactos espirituais feitos em gerações passadas da sua família, alianças ocultas que abriram brechas para maldições hereditárias. Mas hoje, pelo poder do sangue de Cristo, você vai quebrar essas cadeias e declarar libertação sobre sua linhagem. Talvez você mesmo tenha se envolvido com práticas espirituais erradas no passado, tenha procurado soluções em lugares que não eram de Deus. Tenha feito votos em momentos de desespero que trouxeram consequências espirituais até hoje. Mas o Senhor te trouxe aqui para que tudo isso seja anulado agora pelo poder da cruz. A oração de renúncia é uma decisão espiritual. É como assinar um documento diante do trono de Deus e declarar que você não aceita mais viver aprisionado ao que não vem dele. É reconhecer que talvez tenha existido um passado de dor, de alianças quebradas, de escolhas erradas, mas que hoje você decide cortar essas raízes e começar uma nova história debaixo da bênção do Senhor. E a oração de quebra é o ato de usar a autoridade que temos em Cristo para ordenar que toda cadeia seja despedaçada, que todo laço seja desfeito, que toda obra das trevas seja destruída em nome de Jesus. Eu quero que, nesse momento, você ore junto comigo. Não apenas ouça, mas repita com fé, com convicção, mesmo que em voz baixa, onde você estiver. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco diante do teu trono de graça e misericórdia. Eu reconheço que tu és o único Senhor, o meu refúgio e a minha fortaleza. Hoje eu renuncio a toda palavra contrária lançada contra mim e contra a minha família. Eu renuncio a toda maldição hereditária, a todo pacto feito em oculto, a todo voto que não foi feito diante do teu altar. Eu rejeito toda influência maligna, toda obra de feitiçaria, toda seta das trevas, toda opressão espiritual que tentou se levantar contra mim. Pelo poder do sangue de Jesus, eu declaro que não aceito mais nenhuma dessas correntes em minha vida. Continue orando. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda a cadeia espiritual que tentou aprisionar a minha mente, o meu coração, a minha família e os meus caminhos. Eu declaro que toda obra das trevas está anulada, que todo laço de morte está cortado, que todo espírito de enfermidade está expulso, que toda palavra de derrota está cancelada. Eu proclamo que a minha vida pertence a Jesus, que o sangue do Cordeiro cobre a minha casa, que a bênção do Senhor repousa sobre mim e sobre a minha família. Eu decreto que da minha boca não sairão mais palavras de maldição, mas palavras de vida, de fé e de vitória. Eu tomo posse da liberdade que Jesus conquistou por mim na cruz. Agora, enquanto você faz essa oração, creia que algo está acontecendo. Não é apenas um exercício religioso, é uma batalha espiritual sendo travada. No mundo invisível, correntes estão se partindo, muralhas estão desabando, grilhões estão caindo por terra. Talvez você sinta um peso sendo retirado dos seus ombros. Talvez uma paz comece a invadir o seu coração. Talvez até lágrimas rolem dos seus olhos. Isso é o Espírito Santo agindo, confirmando que você está sendo liberto, que os decretos do inimigo estão sendo anulados e que a vitória de Cristo está se estabelecendo sobre a sua vida. E lembre-se, a renúncia não é apenas um ato momentâneo, mas uma postura diária. Todos os dias você pode reafirmar essa decisão,
declarando que sua vida pertence ao Senhor, que sua casa é consagrada a Ele, que sua família está coberta pelo sangue de Jesus. Quanto mais você repete isso com fé, mais fortalece a muralha espiritual que o protege. O inimigo tentará lançar novas setas, mas nenhuma delas encontrará espaço em um coração que já foi selado pelo decreto da liberdade em Cristo. Este é o poder da oração de renúncia e de quebra. É o momento em que você deixa para trás todo peso, toda maldição, todo feitiço e se levanta como filho amado de Deus, livre para viver a plenitude da bênção que Ele preparou para você. Hoje é o início de uma nova fase da sua vida, um tempo de paz, de vitória e de proteção sobrenatural. Depois de renunciar e quebrar toda a obra das trevas, é hora de reafirmar a nossa esperança no justo juiz. Porque não basta apenas rejeitar as maldições e feitiços, é necessário encher o coração com a certeza de que Deus é aquele que governa todas as coisas e que a sua justiça jamais falha. O Salmo 11 nos mostra um contraste claro. De um lado, os ímpios armando ciladas, preparando flechas nas trevas, tentando abalar os fundamentos. Do outro lado, o Senhor assentado em seu trono, sondando os corações, julgando com equidade e cuidando dos que são retos. Essa visão nos dá segurança de que não vivemos à mercê do acaso, nem estamos abandonados às forças do mal, mas somos guardados por um Deus que é juiz justo e defensor fiel. Muitas vezes, quando estamos em meio a batalhas, sentimos como se a injustiça fosse prevalecer. Talvez você já tenha se perguntado por que pessoas más parecem prosperar enquanto os justos enfrentam tantas lutas. Talvez tenha sentido a dor de ser caluniado, de ser perseguido, de ser injustiçado em situações da vida. Essas são experiências reais que nos ferem profundamente. Mas a palavra nos lembra que existe um juiz maior do que todos os tribunais da terra. Um juiz que não se corrompe, que não se deixa influenciar, que não é enganado por aparências. Esse juiz é o Senhor, e a sua justiça é perfeita. Ele vê aquilo que ninguém mais vê. Ele conhece as intenções do coração. Ele sabe diferenciar quem o busca com sinceridade de quem se levanta para praticar o mal. E mais do que isso, ele promete que sua justiça não tardará. Pode parecer que o inimigo está vencendo, pode parecer que as forças contrárias estão tomando espaço, mas no tempo certo o Senhor se levanta, derrama juízo contra os ímpios e exalta aqueles que permaneceram firmes em fé. É isso que o versículo 7 declara com tanta clareza, porque o Senhor é justo e ama a justiça. O seu rosto está voltado para os retos. Essa é a nossa esperança. O rosto do Senhor está voltado para nós. Isso significa que Ele nos olha com amor, que Ele nos vê em detalhes, que Ele está atento a cada clamor que sai dos nossos lábios. Talvez você ache que as suas orações não foram ouvidas, que suas lágrimas caíram em silêncio, que sua luta foi ignorada. Mas eu quero que você receba essa verdade. Cada lágrima que caiu dos seus olhos foi registrada no coração de Deus. Cada oração que você fez, ainda que em sussurros, foi ouvida no trono celestial. Nada do que você entregou a Ele foi em vão. E é justamente por isso que podemos ter esperança. Não uma esperança frágil, baseada em circunstâncias ou emoções, mas uma esperança sólida, fundamentada na justiça de Deus. Ele não apenas vê, Ele age. Ele não apenas ouve, Ele responde. Ele não apenas observa o sofrimento, Ele intervém com poder para mudar histórias. Quando você reafirma sua esperança nele, você está dizendo: eu confio no tempo de Deus. Eu descanso na sua justiça. Eu espero nele porque sei que ele não falha. Essa esperança é o que fortalece os justos para permanecer. Quando tudo parece ruir, é a esperança que nos mantém de pé. Quando o inimigo diz que acabou, é a esperança que nos lembra que a última palavra vem de Deus. Quando os ataques se intensificam,
é a esperança que nos faz olhar para o alto e enxergar o Senhor no seu trono. Essa esperança não decepciona, porque está ancorada no caráter de um Deus que é imutável, fiel e soberano. Talvez você esteja vivendo um tempo em que os fundamentos parecem abalados. Talvez sua família esteja passando por conflitos, sua saúde esteja fragilizada, suas finanças estejam em crise, sua mente esteja sobrecarregada. Eu quero te encorajar hoje a levantar os olhos para o justo juiz. Ele não perdeu o controle da sua história. Ele não desistiu de você. Ele não entregou sua vida nas mãos do inimigo. Ele continua no trono, continua governando, continua amando a justiça e continua com o rosto voltado para você. Por isso, declare neste momento: eu reafirmo a minha esperança no Senhor, o justo juiz. Eu confio na sua justiça, eu descanso na sua fidelidade. Eu creio que o seu olhar está sobre mim e a sua mão está estendida para me guardar. Essa declaração simples, mas cheia de fé, muda a atmosfera do seu coração. Ao invés de medo, você começa a sentir paz. Ao invés de ansiedade, você começa a sentir descanso. Ao invés de desespero, você começa a sentir confiança. É isso que a esperança faz. Ela nos conecta à certeza de que, no fim, a justiça de Deus prevalecerá. Reafirmar essa esperança é como reacender uma chama dentro de você. É lembrar que sua vida não está perdida, que sua causa não foi esquecida, que sua luta não é em vão. É saber que há um Deus justo que está trabalhando nos bastidores, preparando o tempo certo para revelar a sua glória. E quando esse tempo chegar, você verá que todas as lágrimas, todas as dores e todas as batalhas valeram a pena, porque o justo juiz sempre garante a vitória dos que confiam nele. Chegamos ao fim desta oração e meditação, mas o que aconteceu aqui não termina quando o vídeo acabar. Hoje você entrou trazendo consigo pesos, batalhas, dúvidas e talvez até marcas de palavras de maldição e feitiços que tentaram te aprisionar. Mas através do Salmo 11, da oração de renúncia e da declaração do sangue de Jesus como escudo, você deu passos espirituais que mudam a sua história. Agora não é mais a escuridão que define a sua caminhada, mas a vitória que vem do Senhor. Aquele que estava assentado no seu trono desde o princípio se levantou em seu favor, e enquanto você orava, correntes invisíveis foram quebradas, flechas lançadas se desfizeram no ar, e muralhas espirituais desabaram diante do poder do nome de Jesus. A conclusão deste momento é clara: você não está mais sob o jugo daquilo que te perseguia. As palavras que tentaram ferir o seu coração perderam a força. Os pactos e alianças ocultas foram anulados pelo sangue de Cristo. Os ciclos de fracasso e repetição de dor foram interrompidos pela mão poderosa de Deus. Hoje você pode respirar fundo e declarar: eu sou livre em Cristo Jesus. Essa liberdade não é apenas uma emoção passageira. É uma realidade espiritual que começa agora a se manifestar em todas as áreas da sua vida. Talvez você ainda veja circunstâncias que parecem não ter mudado. Talvez ainda haja lutas no ambiente externo. Mas não se engane, a maior vitória já aconteceu dentro de você. Quando o coração se posiciona em fé, quando a boca decreta vida, quando a mente se rende ao refúgio do Senhor, a vitória já está selada. O que ainda não se manifestou do lado de fora é apenas questão de tempo. O inimigo sabe que perdeu, e agora o que resta é você permanecer firme, sustentado na esperança do justo juiz e protegido pelo sangue de Jesus. Não se esqueça do que você viveu aqui hoje. O Salmo 11 se tornou um selo sobre a sua vida, um lembrete eterno de que, mesmo quando os fundamentos são abalados, você tem um Deus que continua no trono. Ele prova os justos, mas ama a justiça e volta o seu rosto para aqueles que o buscam de coração. Essa é a sua nova posição.
alguém que não foge, não recua, não se rende ao medo, mas permanece firme porque sabe que sua vida está escondida em Cristo. Daqui para frente, quando vierem os ataques, quando surgirem novas flechas, quando o inimigo tentar sussurrar palavras de derrota, lembre-se de tudo o que foi declarado aqui. Levante a sua voz e diga: no Senhor eu me refugio. Cubra novamente a sua casa, a sua família e os seus caminhos com o sangue de Jesus. Renove os decretos de fé. Escreva nos comentários ou em um papel para guardar consigo. Eu decreto que a minha vida e a minha família estão protegidas e abençoadas pelo sangue de Jesus. Cada vez que fizer isso, estará reforçando a legalidade espiritual do céu sobre a sua vida e estará empurrando para longe todas as obras das trevas. E agora eu quero que você entenda. Você não apenas ouviu uma mensagem, você participou de uma batalha. E nessa batalha, pela fé, você saiu vitorioso. A escuridão tentou te paralisar, mas você escolheu a luz. O inimigo tentou te aprisionar, mas você decidiu pela liberdade. As palavras contrárias tentaram te sufocar, mas a voz de Deus falou mais alto dentro de você. E essa voz continua ecoando. Você é meu filho. Você é minha filha. Você é amado. Você é protegido, você é abençoado. Por isso, não volte mais para a vida de medo. Não viva mais curvado sob o peso da opressão. Erga a sua cabeça, respire a paz do Espírito Santo e caminhe na certeza de que, de hoje em diante, uma nova história começa a ser escrita. Você passou da escuridão para a vitória, da opressão para a liberdade, do medo para a confiança, da maldição para a bênção. Se inscreva neste canal para continuar recebendo orações e palavras que fortalecerão a sua caminhada. Deixe o seu like como sinal de concordância espiritual, como se fosse um amém visível diante do trono de Deus. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem. Porque assim como você foi alcançado hoje, milhares de pessoas podem ser tocadas, libertas e restauradas pela mesma palavra. Você pode ser um canal de bênção para outros. A batalha foi travada e a vitória já é sua. Que o Senhor te guarde, que o rosto dele continue voltado para você e que a paz de Cristo reine em sua casa todos os dias. Saia daqui não como alguém que ainda teme a escuridão, mas como um guerreiro que já provou a vitória, porque em Cristo você é mais do que vencedor.